Israel, a Terra Prometida, a Terra Santa, ela é conhecida por esses nomes atualmente. Mas você sabia que essa terra só teve esse nome depois que os israelitas a conquistaram? Logo após que os israelitas a conquistaram, colocaram o seu nome de Israel, que era o nome que Deus deu a Jacó. Mas o nome dessa terra e os antigos habitantes dessa terra eram os cananeus. Mas quem eram os cananeus? Ou melhor, que línguas eles falavam? Eram diferentes das línguas semíticas? Quais eram as línguas cananeias? Saiba tudo neste vídeo. Os antigos israelitas, eles adentraram a terra do que hoje é Israel, provavelmente em cerca de 1450 a.C. E então colocaram o nome desta terra de a Terra de Israel. Porém, na antiguidade, essa terra se chamava a Terra de Canaã, ou simplesmente Canaã. Canaã, para quem não sabe, era um antigo personagem do Antigo Testamento, que era um dos netos de Noé e que era filho de Cam e, portanto, originador dos povos canaanitas, dos povos denominados pelos nomes de cananeus, amorreus, jebuseus, entre outra série de povos que habitaram aquela região, que hoje é conhecida como Israel. Dentre os povos que habitavam aquela região da Palestina, aquela região denominada de Canaã, estavam os povos sidônios, os heteus, os jebuseus, os amorreus, também conhecidos por amoritas. Também existiam a tribo dos girgazeus, a tribo dos heveus, a tribo dos arqueus, dos sineus, dos arvadeu, dos zemareu e também dos ramateu. Estas eram as tribos descendentes de Canaã, que era filho de Cã e neto de Noé. Geralmente, quando as pessoas começam a ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia, lhes surgem algumas dificuldades e alguns questionamentos geográficos e principalmente linguísticos e até mesmo étnicos. Porém, as pessoas geralmente têm medo de perguntar ou têm vergonha de perguntar a respeito de alguns temas que aparentemente parecem temas inúteis, mas a profundo são temas de suma importância para o entendimento do Antigo Testamento e dos povos antigos, para saber quem é quem, senão basicamente você vai ficar totalmente perdido. Entre os grandes questionamentos de povos antigos, é o famoso questionamento a respeito da língua falada. Qual era a língua falada por povo A e por povo B? Existiam sim as diferenças linguísticas no Oriente Médio, naquela época, na terra de Canaã. Existiam ali as diferenças de línguas por conta das etnias. Nem sempre uma pessoa ou um povo, junto com outro povo, falavam a mesma língua. Só que as pessoas, geralmente, elas nunca explicam a respeito desta questão, que é uma questão muito interessante e que as pessoas geralmente têm dúvidas. Quais eram as línguas faladas pelos diferentes povos de Canaã? Né? Em Canaã, na antiguidade, primeiramente havia ali os cananeus. Logo após vieram semitas e nos outros territórios, nos outros povos, né, existiam outras etnias, existiam outros povos naqueles reinos, além dos reinos ali de Canaã, né, da geografia ali de Canaã. Dos outros lados existia também ali os semitas, existiam ali os cuxitas, né? No Oriente Médio em si existiam os cananeus e os semitas. Existe então este questionamento de quais eram as línguas, se os israelitas entendiam os cananeus quando eles chegaram na terra de Canaã,
que língua eles falavam. Devia ser uma língua só, para que todos se entendessem, né, e até mesmo guerreassem, né? Porém, cada um deles tinha a sua língua. E essas línguas, as línguas cananitas ou línguas cananeias, fazem parte da família afroasiática, a família camito-semítica, em referência a Cã, filho de Noé, e em referência a Sem, filho de Noé, que eram 2 irmãos, filhos de Noé. Dentro da família camito-semítica, nós encontramos ali as línguas cananeias, vindas de uma língua só, que no caso era a língua de Canaã, ou língua cananeia, simplesmente língua de Canaã, ou língua cananeia. Existiam alguns dialetos, existiam algumas línguas que eu estarei abordando e contando para todos vocês agora mesmo quais línguas eram essas e quais eram os povos ou tribos cananeias que falavam cada uma delas. Aqui está agora uma imagem que eu editei explicando a respeito deste ramo de línguas aí da grande família camito-semítica. Então, a família linguística ela é chamada de camito-semítica ou simplesmente afroasiática. Camito para os descendentes de Cã, incluindo todos os descendentes de Cã, e semita para os descendentes de Sem, os semitas. Aí tem os ramos e os sub-ramos desta família linguística, que é a família linguística da maioria das línguas em si do Oriente Médio. Então, aqui nós temos a família camito-semita, noroeste, vindo primeiramente ali a língua mãe de todas essas línguas ali faladas pelos cananitas, pelos cananeus, por todas essas tribos de povos que eu citei anteriormente, os jebuseus, os heteus, os amorreus, os fenícios, né? Aqui nós temos primeiramente a língua cananeia, que essas outras línguas aí, o amorita, o garítico, o fenício e o hebraico, todas essas outras línguas aí são vindas do cananeu, são línguas filhas do cananeu, são dialetos cananitas, tá bom? Primeiramente nós temos a língua amorita. A língua amorita, ela era a língua falada pelos amoritas. Os amoritas eram os antigos amorreus. Os amorreus falavam a língua amorita ou amorreia. Continuando aqui, nós temos a língua ugarítica. A língua ugarítica, assim como a língua amorita, eram línguas semelhantes na antiguidade, por terem vindo do cananeu e por serem línguas ali, basicamente línguas irmãs, né? É isso mesmo, línguas irmãs. O amorita e o ugarítico tinham grandes similaridades, e falantes de amorita e falantes de ugarítico, eles entendiam muitas coisas que uns aos outros falavam, mas tinham ali as suas diferenças linguísticas também. O ugarítico é a segunda língua. Essa língua ugarítica ela era falada na região de Ugarit, né, a região de Ugarit ali, uma região perto da Síria, e os ugaríticos, né, falavam essa língua. A outra língua mais falada, praticamente a língua mais falada em todo o território cananeu na antiguidade, por basicamente todos os cananeus, ou por uma parte deles, era a língua fenícia, que também era chamada simplesmente de cananita. Esse dialeto era o dialeto mais difundido entre os cananeus, né, o fenício antigo, e dele se derivou o hebraico antigo, tá bom? O hebraico antigo é uma língua camito-semítica cananeia, para quem não sabe. Os israelitas, logo após adentrarem a terra de Canaã e a conquistarem, por terem se envolvido com os cananeus, eles começaram a falar uma espécie de fenício, que no caso é a língua hebraica. Porém, anteriormente, antes de entrar na terra, eles não falavam a língua hebraica. Uma coisa muito curiosa é que esse nome hebraico é um nome novo dado à língua fenícia, até porque academicamente não se chama a língua hebraica de hebraico, se chama a língua hebraica de fenício ou simplesmente cananita. Tanto que no livro de Isaías
é chamada a língua de Canaã, a língua que os judeus falavam na antiguidade, de língua de Canaã. Segundo o The Ancient Canaanites, the Civilization Before Israelites, os israelitas, na antiguidade, antes de adentrarem a terra de Canaã, eles falavam um outro dialeto, uma outra língua semítica e não cananeia. Mas isso irá ficar para um outro vídeo. E me digam nos comentários, vocês conheciam as línguas que os cananeus falavam na antiguidade? Vocês conheciam a língua amorita, a língua ugarítica e a língua fenícia? Me digam aí nos comentários. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo do canal. Um abraço a todos vocês.